Que alegria poder estar aqui, ver vocês aqui também, alegria no meu coração, de estar esta noite aqui. Nós estamos continuando as parábolas aqui no Evangelho de Lucas, e vamos chegando no capítulo 18 já de Lucas. Nós vamos ler hoje Lucas capítulo 18, versículos de 1 até o versículo de número 8. Se desejar, pode estar abrindo a Bíblia já, e logo vamos estar lendo este texto bíblico. O tema da mensagem desta noite é: não desista de orar. A parábola da viúva persistente. Algumas traduções, algumas bíblias trazem como subtítulo a parábola da viúva importuna ou do juiz iníquo, mas acho que a viúva persistente é um bom título para esta parábola aqui que nós vamos estudar. Esta parábola está no contexto onde Jesus Cristo, ali em Lucas, capítulo 17, ele veio falar do reino de Deus. Voltando mais alguns versículos ali na Bíblia, identifica que Jesus Cristo diz o seguinte: olha, o meu reino já chegou, meu reino está entre vocês. Não é que a plenitude do reino já está aqui, a plenitude vai ser cumprida quando Jesus Cristo voltar. Mas quando ele chegou aqui, quando ele encarnou, o seu reino estava presente. Naquele contexto, junto com os discípulos, e está presente até hoje também. Até hoje conosco também. E como alguém participa desse reino de Deus? Através da fé e do arrependimento. Da fé em Jesus Cristo e arrependimento de seus pecados. Assim nós entramos no reino de Deus. E aqui em Lucas 17, nós vamos comparar outros evangelhos, com Mateus 24, Jesus veio tratar também da volta dele, veio tratar da segunda vinda de Jesus Cristo, e era algo que seria demorado, algo que os discípulos deveriam persistir e ter perseverança, porque a segunda vinda de Jesus Cristo não seria assim tão rápido. E já se passaram 2000 anos, Jesus Cristo ainda não voltou, não sabemos quanto tempo mais vai passar. Pode ser que se passe um dia, pode ser que passe mais 2000 anos. Nós não sabemos, mas qual que é o ensino de Jesus Cristo? Enquanto eu não vier, vocês devem ser perseverantes. Enquanto eu não vier, vocês devem ser persistentes em oração, persistentes em buscar a Deus, persistentes em estar com Deus e fazer a vontade de Cristo. Quando nós lemos o texto bíblico, voltando alguns capítulos, o capítulo em Lucas, vou pegar Mateus 24, nós verificamos a tribulação que o povo de Deus vai enfrentar até a volta de Cristo. Falando que o amor de muitos vai esfriar até Jesus Cristo voltar. E essas coisas vão se cumprindo cada vez mais até a vinda de Cristo. E o que Jesus veio nos dizer através dessa parábola? Não desistam. Não desistam de buscar a Deus. Sejam persistentes. É interessante, irmãos, que a persistência é algo que tem a ver, está ligado com as nossas emoções. Muitas vezes as pessoas tentam ligar persistência com rotinas. Se você fizer determinada rotina diária, você vai ser persistente. Você vai determinadas tarefas, vai estimular a sua persistência. Até pode ser, mas a ideia é que as nossas emoções moldam como nós encaramos o mundo. Quando as coisas começam a dar erradas, por exemplo, muitas pessoas desistem, não conseguem ser persistentes. Começam a vir ira, vir raiva, vir emoções negativas e logo desistem. Quando as pessoas às vezes passam momentos alegres, fica mais fácil ser persistente, porque as coisas começam a darem certas. Então eu vou perseverar, vou persistir. E a gente vê que muitas pessoas têm dificuldades na perseverança no modo em geral. E isso se aplica aqui na oração. Quando começam a estar coisas difíceis de resolver, as pessoas desanimam. Mas devemos trabalhar em nós
para sermos persistentes, para sermos perseverantes. É interessante que os motivos muitas vezes que nós desistimos de orar é porque focamos demais no resultado e não no processo de orar, que é buscar a Deus, estar com Deus. Vamos trazer um exemplo prático que acontece. As pessoas vão fazer um regime, por exemplo, durante uma semana, querem emagrecer. Aí estabelecem uma tabela de regime. Durante essa uma semana, elas estão fazendo esse regime, trabalho, come menos gorduras e come mais cenoura, alface, seja o que for. E chega lá no domingo, terminou uma semana e não teve o resultado obtido. E o que a pessoa faz? Ela desiste, ela não persiste, ela não persevera, porque não obteve o resultado de emagrecimento que ela queria. Mas a grande questão é que ela não olhou o processo que ela passou por essa semana, o que ela ganhou nessa semana, na qual ela fez essa dieta, na qual ela comeu somente mais vegetais, e deixou de comer aquelas gorduras que faziam mal ao seu organismo. E nós levamos essas coisas diárias para com Deus. Nós não nos importamos com o processo de estar em comunhão com Deus. Nós não importamos com o processo de estar em oração com Deus. Nós queremos ver o resultado. E quando o resultado ele não vem, nós desistimos. Porque, poxa Deus, por que tu não atendeu a minha oração? Mas Deus não está olhando pelos resultados. Deus está olhando para a nossa vida. E esse processo de estar junto com Deus, e essa caminhada de estar junto com Deus, é que nos vai fazer crescer, é que nos vai estar junto dele, em comunhão com os irmãos, aprendendo mais dele. Talvez a gente foque demais em resultados, mas no final das contas, para Deus não é o resultado que importa, são as nossas vidas que importam. Então vai levar o tempo que for para Deus termos por completo, se assim desejar. Talvez seja um processo longo, talvez seja um processo curto. Cada um sabe o desafio que enfrenta, ou os sonhos, os planos, os projetos que coloca diante de Deus. Mas esse trilhar, esse processo que nós temos, é um ganho, não é uma perca. Talvez a demora ao atingir o objetivo, a demora a atingir o resultado, passa a ser algo ruim, quando na verdade é algo bom, porque Deus está nos dando cada vez mais para Ele. E no final das contas é isso que importa. Nós devemos perseverar em oração, persistir na oração. Jesus usa aqui essa parábola da viúva persistente para nos ensinar sobre a força da perseverança na oração de Jesus Cristo. Então vamos explorar essa parábola aqui hoje à noite, para descobrir como a nossa demonstração em buscar em Deus reflete a nossa fé e confiança nele. Vamos estar lendo então Lucas 18, do 1 ao 17. Vou estar abrindo a minha Bíblia aqui. Lucas capítulo 18. Do 1 ao 8. Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite?
embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aqui, irmãos, vamos nos dirigir a Deus em oração. Pai, muito obrigado. Obrigado por termos estar aqui reunidos como igreja. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui. Jesus, eu venho mais uma vez te pedir que aumente a nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu venho mais uma vez te pedir, Senhor, que aumente a nossa confiança em Ti, Senhor. E como essa viúva que era insistente para conseguir seu juízo, sua causa julgada, Senhor, que nós possamos ser insistentes, persistentes em Te buscar, persistentes em oração, Jesus Cristo, e não desanimar, Jesus. É que eu te peço, Jesus, nos ajuda, Senhor, a ter fé, não importa a circunstância, Pai. Tu conhece cada um que está aqui esta noite. Tu conhece as tribulações que cada um está enfrentando. Tu sabes que cada um faz desanimar, Jesus Cristo. Sabe os problemas que nós estamos passando nesse momento na cabeça de cada um, mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, tira esses problemas, Jesus Cristo, e aumente a nossa fé, Jesus. Que nós possamos ter vitória em Ti, Jesus Cristo. Que nós possamos ser servos felizes, confiando em Ti, que não importa as circunstâncias, Tu estás conosco. Que não importa as circunstâncias, Teus planos estão sendo cumpridos em nós, Jesus Cristo. Te peço, Jesus, trabalhe agora neste momento em minha vida, para pregar o Teu Evangelho, para falar da Tua palavra, Jesus Cristo, e somente aquilo que Tu queres. Em Teu nome que oro, Jesus. Amém. Amém. Nós verificaremos nesta noite umas lições da parábola da viúva persistente. E a primeira lição aqui: não deixe as situações difíceis diminuírem a sua fé. Vou ler novamente versos 1 ao 3 para os irmãos, se puderem me acompanhem. Diz assim, aqui de Lucas 18: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Vejamos, irmãos, Jesus conta uma parábola para mostrar que deviam orar. Não é se queriam orar, se tinham vontade de orar. Quando der vontade de orar. Não é isso que Jesus diz. Jesus, vocês devem orar. Com vontade ou sem vontade, vocês devem orar. E Jesus vem contar uma parábola, uma ilustração, uma história aqui para ensiná-los. Vocês deviam persistir nesta oração. E nessa parábola aqui nós vemos que havia uma viúva e havia um Jesus iníquo. Esse juiz aqui, ele não temia a Deus. Esse juiz aqui, ele era iníquo. Ele não respeitava ninguém. E vem aqui esta viúva, então, persistir e buscar esse juiz, buscar a sua causa. O verso 3 diz: uma viúva que sempre o procurava. A ideia aqui é que provavelmente essa viúva chegou muitas vezes diante do juiz. Nenhuma, nem duas, nem três, mas várias. Deus não diz quantas vezes foram, mas é muita coisa, é muita persistência. Por isso Jesus diz: seja persistente como essa viúva. E é interessante também a figura da viúva aqui. A viúva naquela época, quando a mulher perdia o seu marido, ela podia ficar totalmente desamparada, porque ela não tinha mais o seu sustento. Provavelmente aqui estava muito necessitada diante da sociedade.
e ela veio aqui buscar um juiz a sua causa. E assim nós somos nós, irmãos. Nós precisamos estar diante do verdadeiro juiz, colocando as nossas causas. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto, não sei qual é a sua causa que você quer colocar diante de Deus, mas coloque diante de Deus a sua causa, como essa viúva aqui veio e colocou diante desse juiz. E seja persistente. Não importa o que as coisas ao seu redor estão dizendo, não importa as pessoas estão dizendo que vai dar errado, não importa se a situação veio para te desanimar, as situações difíceis, realmente muito difíceis que nós enfrentamos, mas coloque o seu projeto de vida diante de Deus, coloque os seus sonhos diante de Deus e persevere diante de Deus, diante daquilo que você colocar. Talvez demore, mas é o tempo de Deus trabalhar em sua vida. Como eu falei anteriormente, Jesus está preocupado nesse processo e não no resultado. O resultado vai vir. O problema é que a gente não tem fé o suficiente para crer que ele vai vir. O problema é que a gente vacila no meio do processo, a gente desanima no meio do processo. Mas Jesus vem contar essa parábola para nós. Não desanimemos, confiemos em Deus. Confiemos e perseveremos, porque a resposta vai vir. Jesus cuida de nós. Tem uma história, uma ilustração de um navegador em meio à tempestade. Então nós podemos aplicar em nossas vidas. Existia um navegador, ele estava ali conduzindo o seu barco, ele estava no meio do mar calmo. Mas de repente veio uma tempestade gigantesca, o céu se fechou, começaram a cair raios, relâmpagos, e o mar ficou super agitado. E o comandante tinha duas escolhas. Ele podia confiar no seu barco, sabendo que o seu barco era seguro, e continuar o seu caminho. Ou podia se apavorar e dizer: eu não sei mais o que eu vou fazer nessa hora, eu vou morrer, porque tudo está dando errado. O mar vai a derrubar, eu vou me afogar e vai ser tudo destruído. O comandante, ele escolheu confiar no seu barco, sabendo que estava seguro, não importa a tempestade. Trazendo essa analogia para nossas vidas, nós podemos confiar em Deus, não importa a tempestade. Talvez tenham dias de sol, onde o mar não está agitado, mas de repente vem tempestades nos abater, não sabemos o que fazer. São nesses momentos que, assim como o marinheiro confiou nesse barco, nós devemos confiar no nosso Deus, que é muito maior do que qualquer coisa. Deus é maior e superior a qualquer problema, qualquer desafio que possa aparecer, qualquer tempestade que venha a surgir. Irmãos, creio que todos aqui conhecem a história de quando Jesus Cristo entrou no barco, ele estava dormindo, veio grande tempestade, os discípulos se apavoraram, Jesus Cristo foi até lá e acalmou a tempestade. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Qual era o erro nessa história? A falta de fé dos discípulos de Jesus Cristo, que não criam que Jesus Cristo iria acalmar a tempestade. E qual é o nosso erro hoje, 2000 anos depois? A falta de fé. A falta de perseverança, de crer que Jesus Cristo está conosco no barco, de crer que Jesus Cristo vai resolver nossos problemas, crer que Deus está conosco e que é uma vida muito melhor além daqui também. Não devemos perseverar, devemos persistentes, não importa a situação. Quando vem dificuldades, quando vem desafios, devemos lembrar que é essencial termos nossa fé firme e segura em Jesus Cristo, o nosso Deus. Embora as situações possam vir nos abater, nosso Deus é maior que qualquer uma delas. Então não deixe que situações abalem a sua fé. Devemos ser persistentes em nossas orações. Irmãos, nenhuma oração é em vão. Nenhuma oração que você fizer esta noite vai ser em vão. Jesus Cristo vai orar e vai honrar a oração que você fizer esta noite. Se você chegar em sua casa depois e dizer: Deus,
Eu tenho esse projeto de vida. Deus, eu tenho esses sonhos que há tantos anos estou orando. Aí há tantos planos que eu tenho e parece que não vão se resolver. Deus vai ouvir a sua oração e vai responder. Deus honra a nossa oração. E o melhor de tudo é que a resposta de Deus é perfeita, é boa, é o melhor. Então a gente não entenda, mas devemos confiar que é o melhor. É a resposta de Deus para a nossa oração. E muita coisa em nossas vidas não aconteceria se simplesmente nós não orássemos. Não tão coisas boas acontecem em nossas vidas. E o meio ordinário, o meio comum de Deus fazer isso acontecer em nossas vidas é através da oração. Claro que há muita coisa boa que acontece que a gente nunca pediu a Deus, mas o meio comum é através da oração. Então ore, peça a Deus. Não se esqueça que é o Deus que pode todas as coisas. Aqui a persistência dessa viúva. Ela nos desafia a desistir, não esmorecer em algumas situações. Quando as respostas parecem demoradas e difíceis de alcançar, é aí que ainda mais devemos persistir. A segunda lição que aprendemos aqui através da parábola da viúva persistente é que Deus é justo. Vou ler os versos 4 e 5 novamente com os irmãos. Lucas 18, 4 e 5 diz assim: por algum tempo ele não a quis atender, mas Deus pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Essa palavra molestar-me está no grego, mas alguns estudiosos dizem que ela veio do hebraico e foi passado para o grego, onde a ideia de molestar é ter o olho roxo. Então entende alguns estudiosos é que ela não veio me dar um soco, deixando o olho roxo, algo semelhante assim. Então vou atender ela, para não deixar a situação ainda pior. O juiz aqui, que ele não teme a Deus, e não se importa com os homens, não se importa com os seres humanos, ele concede a justiça simplesmente para evitar incômodos. E aqui é feito um contraste entre esse juiz iníquo e Deus. Aqui não é dito que esse juiz representa Deus, porque de fato ele não representa Deus, ele é um juiz mau. Mas qual é o contraste aqui? Que mesmo se o juiz mau, que mesmo o juiz que não teme a Deus, recompensou esta viúva por ela ser persistente, por ela ser importuna, como não mais nosso Deus que é justo, vai nos recompensar e vai honrar a nossa oração. Porque, irmão, nós temos um Deus justo que se compadece de nós. Versículo 4 diz que por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a ninguém. Porém, com essa viúva está me incomodando, vou julgar a sua causa. Ele julgou a causa da viúva aqui. E qual é a causa que você tem levado diante de Deus? Ou qual é a causa que você quer levar diante de Deus? Porque Deus é justo em julgar a sua causa. Deus vai julgar com a perfeita retidão. Então não duvide de Deus, não duvide do caráter de Deus, não duvide do juízo de Deus, e nem tampouco duvide que Ele vai responder a sua oração. Porque de fato Ele vai responder. Se o juiz ímpio sabe responder, quanto mais nosso Deus que é justo, não sabe responder àqueles que buscam a Ele. Nós devemos nos entregar completamente a Ele. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não quer sacrifícios, Deus não quer penitências, Deus não quer que a gente fique pagando preços ou fazendo juramentos. Deus quer nosso coração, Deus quer nossa obediência, Deus quer que entreguemos a Ele por completo. E é assim que devemos agir.
nos entregar a Deus por completo. O caráter aqui do justo rico nos lembra que, embora o mundo possa ser injusto, Deus é totalmente diferente. E de maneira nenhuma é injusto ou julga de forma injusta a nossas pessoas, a nós mesmos. Deus é justo, amoroso e sempre recompensa a nossa perseverança em buscá-lo. Então nos entreguemos cada vez mais a Ele. E a terceira lição que nós aprendemos aqui através da parábola é que Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Talvez você já ouviu essa frase várias vezes. Deus sabe o tempo certo de cada coisa. Mas o que falta é crer que de fato isso é verdade. Que possamos ser nessa noite tendo certeza que Deus sabe o tempo certo de cada coisa e age no tempo certo de cada coisa. Vamos ler o verso 6 a 8, nós aprendemos sobre isso, que Jesus aqui está aplicando esta parábola. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digam vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Como eu falei logo no início, nós estamos no contexto de Jesus está falando que o seu reino já chegou e que ele vai voltar. E dentro dessa história toda, os discípulos de Cristo, eles eram zombados porque Jesus Cristo estava demorando a retornar. E aí a gente lê aqui no verso 8: quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ainda haverá pessoas que creem nele? Porque cada vez mais o amor do ser humano está esfriando. Cada vez mais as pessoas estão deixando de buscar a Deus. Mas nós sabemos que Deus tem os seus eleitos, Deus tem os seus salvos, Deus tem a igreja dele que persevera, Deus. E podemos crer que sim haverá fé sobre a terra. No verso 7 nós lemos: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Quando passou 2000 anos, mas o questionamento continua o mesmo. Será que Deus não está demorando? Eu oro, parece que Deus não responde. Será que Deus não está demorando? Deus não está demorando a responder a minha causa, como está demorando a responder a causa da viúva, aquele juiz iníquo? Será que Deus não está demorando a voltar, como muitos louvavam os cristãos, dizendo que Jesus Cristo não ia mais voltar? E a ideia que traz o texto para nós, a resposta é: Jesus não está demorando. De maneira nenhuma ele está demorando. Seja em voltar, seja responder a sua oração, seja responder aquilo que você colocou diante de Deus, seja uma coisa pequenina, seja um projeto grande de vida, Jesus irá honrar e responder a sua oração. Bom, nós podemos pensar no jardineiro. O jardineiro experiente, ele planta suas sementes, ele planta suas plantas ali. E ele sabe que cada planta tem um ritmo diferente de crescimento. Que umas são mais rápidas, são mais demoradas, tem árvores que crescem mais lentamente, outras são mais rápidas. E ele não apressa o processo, porque ele sabe o tempo de cada coisa. E fornece as condições ideais para que aquela plantação se desenvolva no tempo certo. E assim é Deus comparado que esse jardineiro, essa ilustração. Ele sabe o nosso tempo, ele sabe aquilo que precisamos enfrentar, ele sabe as dificuldades, as alegrias,
as tristezas, as felicidades que precisamos enfrentar, para sermos como Ele quer que nós sejamos. O que nós devemos fazer é confiar em Deus, que assim como o jardineiro conhece o seu jardim e sabe o tempo certo de cada planta, Deus conhece as nossas vidas e sabe o tempo certo de cada coisa em nossas vidas, de cada parte, de cada batalha, de cada luta, quanto tempo deve demorar, Deus sabe e faz isso de maneira perfeita. Então, mais uma vez, não deixe a sua fé falhar em meio a esse processo enquanto Ele está trabalhando em sua vida. Continue crendo. Eu sei que é difícil, e a Bíblia diz que a Bíblia nunca disse que seria fácil continuar crendo em Deus quando as coisas parecem estar erradas. Mas Jesus Cristo nos pede assim: ore, mesmo que pareça não atender a sua oração, continue orando, persista, porque ela vai ser atendida. Nosso Deus é um Deus de milagres, mas nós vivemos como se as coisas dependessem de nós. Deus é um Deus de milagres, mas nós vivemos como se fizéssemos tudo com nossas próprias forças. Que a gente possa nos colocar de joelhos diante de Deus. Eu dependo exclusivamente de Ti. Eu preciso de Ti, Deus, a causa está em Tuas mãos. Nada vai mudar isso. Quando nós vemos esta parábola aqui de Lucas, capítulo 18, a gente aprende algumas lições valiosas para aplicarmos em nossas vidas. Entre algumas lições que podemos aprender: primeiro, não deixe as situações difíceis diminuírem a sua fé, porque cada vez mais o mundo vai tentar diminuir a sua fé. Não permita que isso ocorra de maneira comum. Segunda lição: Deus é justo. Nós estamos num mundo cruel e injusto, mas ao contrário disso, Deus faz justiça. Nós podemos descansar na justiça de Deus. A justiça de Deus é satisfeita plenamente, satisfeita todos os dias em nossas vidas. Nós podemos ter certeza disso, que as nossas causas são atendidas por Deus e plenamente elas serão satisfeitas no dia da sua volta. Então confie, descanse na justiça divina. E terceira lição: que Deus sabe o tempo certo de cada coisa. E talvez essa é uma das maiores batalhas, em confiar que cada coisa está exatamente ocorrendo no seu tempo certo. Essa é a nossa batalha, em ter certeza que, embora eu consiga aquilo que eu quero, Deus está dizendo: continue confiando em mim. Não desanime, não esmoreça, confie em mim. Essa é a palavra de Deus para nós. Uma das maiores dificuldades que nós temos, talvez, em crer em Deus, é porque nós queremos mudar aquilo que está fora do nosso controle. Talvez a maior parte da nossa vida nós não temos controle. Existe uma pequena fração da nossa vida que nós podemos controlar, debaixo de Deus, é claro, mas nós temos o controle sobre ela. Mas a maior parte não temos, creio eu. E essa maior parte é que passamos o maior tempo, talvez, nos preocupando. Nós temos um time de futebol que ele era um time super pequeno. Ele foi para a Série D do Campeonato Brasileiro. Os jogadores se esforçaram cada vez mais. Eles foram vencendo jogos. O trabalho foi sendo feito. Eles fizeram tudo que estava ao seu alcance. Batalharam da Série D do Campeonato Brasileiro. Foram para a Série C. Chegaram à Série C, fizeram uma gestão maravilhosa. Batalharam, ganharam seus jogos, foram para a Série B e assim chegaram até a Série A, elite do futebol brasileiro. E pensaram que chegaram ao topo, não é o topo. Eles batalharam mais ainda. E esse time de futebol chegou até uma Copa Internacional, que é chamada de Copa Sul-Americana.
dessa Copa, esse time estava desacreditado, foi avançando de fase. Esse time de Santa Catarina, de Chapecó, ele foi avançando. Os seus gestores fizeram trabalhos maravilhosos. Os jogadores treinavam dia e noite. Tudo que estava dentro do seu controle, eles continuaram fazendo, enfrentando desafios, enfrentando jogos, ganhando os jogos. Chegaram até a semifinal. De uma maneira heróica, venceram e foram até a final. Irmãos, para chegar até a final, eles tinham um voo até o Equador. E você sabe a história, você sabe o que aconteceu nesse voo. O voo da Chapecoense caiu e quase todos faleceram. Os jogadores, a comissão técnica, os diretores e tudo mais, eles tinham controle do futebol, de chutar ou não chutar a bola, de marcar aquele gol, não marcar, de escalar o time, mas nenhum daqueles tinha controle sobre a vida. Mas apenas uma parcela da nossa vida está debaixo do nosso controle. E nós preocupamos tanto naquilo que está fora do nosso controle. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez nós estamos batalhando por coisas que não fazem sentido algum. Talvez estamos batalhando por coisas que são válidas. Mas a grande questão é: você tem confiado em Deus, em tudo em sua vida, naquilo que está no seu controle e aquilo que está fora do seu controle também? As grandes decisões que acontecem na nossa vida, provavelmente nem foram decisões tomadas por nós. As grandes coisas que aconteceram na nossa vida, talvez nem tínhamos como mudar, mas nos preocupamos tanto e tanto com aquilo que nós não podemos mudar, ao invés de entregar isso diante de Deus, cuida disso. Deus, esse trabalho teu, eu não posso fazer nada em relação a isso. Como jogadores não podemos fazer nada em relação ao avião, nós podemos fazer nada em relação a tantas e tantas coisas na nossa vida. Batalhe naquilo que você pode fazer, que é uma pequena parte apenas. O resto, deixe Deus, vou descansar em Ti. Eu vou descansar completamente em Ti, porque Deus trabalha por nós enquanto descansamos nele. Então, o meu apelo para Ti esta noite é que você persista em oração, não desanime, seja como essa viúva que confia que a sua causa será julgada. Mas não será julgada por um juiz iníquo, um juiz infiel, será julgada pelo perfeito Deus que nós temos. Então entregue completamente a sua vida a Deus. Não importa a área da sua vida, não importa se você acha que tem controle ou não tem controle sobre a sua vida, porque no fim da última instância, em todas as áreas das nossas vidas, quem tem controle é Deus. Então entregue completamente a sua vida a Ele. Mas nós passamos por tantas dificuldades aqui. Eu queria que essa noite você saísse com a certeza que não importa a sua dificuldade, não importa o seu problema, não importa a sua preocupação, você pode deixar diante de Deus, Ele vai responder a sua oração. Ele vai atender a sua oração de forma perfeita, que ninguém poderia fazer, de maneira maravilhosa, que ninguém poderia atender. Deus fará. Quero que saímos daqui com essa certeza que Deus julga os nossos pedidos e atende de maneira perfeita. E como disse lá em Romanos 8, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. Deus que entregou o seu Filho para nós, nada. A nossa incredulidade não vai separar do amor de Deus. Nossos pecados nos separam do amor de Deus. A falta de fé e resposta às suas orações nos separa do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Então entregue a sua vida completamente a Ele,
Diga: Deus, eu confio em Ti. E aumente a minha fé naquilo que eu consigo confiar. Aumente a minha fé naquilo que eu consigo confiar. Nós vamos estar orando agora nesse momento. Gostaria de fazer um momento de silêncio, para que você pudesse baixar a sua cabeça e colocar diante de Deus todos os seus desafios, todas as suas preocupações, todos os seus problemas, tudo aquilo que de alguma maneira esteja acomodando, dizendo: Deus, cuida disso. E aumente a minha fé para confiar que estás cuidando. Coloque agora diante de Deus, Deus, entregue para Ti, entregue para Deus, entregue para Deus o seu problema e não pegue ele de volta, deixe ele com Deus. Então, nesse momento agora, vamos ficar em silêncio, cada no seu lugar, coloque diante de Deus sua aflição. Depois de colocar, não pegue ela de volta, deixe. Pai, te peço, Jesus Cristo, que agora, Senhor, cada um colocou seus pedidos diante de Ti, que Tu dê a certeza no coração de cada um que está aqui esta noite, que Tu está com esta pessoa, e que este pedido agora está entregue em Ti. Então, eu te peço nesse momento, dê paz, dê tranquilidade, Senhor, dê alegria, dê ânimo, Senhor, para cada um aqui que colocou os seus pedidos ou seu pedido diante de Ti. Dá fé, aumente a fé, Jesus Cristo, Jesus. Eu te peço, Senhor, que aumente a fé, que nós temos a plena certeza que mesmo todas as coisas ao nosso redor digam que vai estar tudo dando errado, mesmo nós continuamos confiando em Ti, que Tu vai resolver a nossa causa, que Tu vai atender o nosso pedido de maneira completa, Pai. Eu te peço que nos ajude a deixar o pedido diante de Ti e não nos preocuparmos mais com ele. Não pegarmos o problema de volta e carregar novamente, como um fardo que aumenta cada vez mais. Nos ajude a largar nosso problema de fardo diante da cruz de Cristo Jesus. Dizer: Deus, eu sei que Tu pode todas as coisas. Seja abençoado grandemente em cada um aqui. Seja abençoado grandemente esta igreja, Pai. E nos ajuda a viver cada vez mais na Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a crescer como igreja e ser cada vez mais fiéis a Ti. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos que possamos render graças, render glória a esse Deus que te entregou por nós, no qual nós podemos dizer: Deus, contigo está minhas preocupações. Que podemos louvar a esse Deus, para dizer: Deus, eu não tenho